Olá pessoal, sou o professor Isaac do Vale. A gente vai estar aqui hoje comentando, dando uma radiografia, né, fazendo um raio-x de como foi essa prova do vestibular da UES, tá? Essa segunda fase, como é que foi, dar uma olhadinha como é que foram as 20 questões de história geral. Bom, vamos começar comentando e falando sobre as questões de história do Brasil. A prova cobriu um marco bem longo de tempo. Nós tivemos questões sobre povos indígenas do Brasil, transferência da corte, e nós tivemos um enfoque muito interessante em história do Ceará. Então, há um destaque, houve uma concentração de questões em relação à história do Ceará. Tivemos das 23 questões sobre a história do Ceará, e tivemos também questões sobre República Velha, duas, né? Então, se você pega a história do Ceará e a chamada Primeira República, você teve um quarto da prova, né? Então tivemos questões falando sobre o abolicionismo no Ceará, sobre a LCT, aquelas organizações autoritárias que tinham influência do pensamento católico, anticomunismo, aquele contexto ali dos anos 20 e 30, né, dialogando com o Brasil de Vargas. Além disso, nós também tivemos uma questão sobre a anistia, e a concentração, evidentemente, muito interessante em Ceará. Em relação à prova, as questões de história geral, nós notamos uma prova mais preguiçosa. Embora o arco temporal tivesse sido bem explorado, né, nós tivemos questões de iluminismo, tivemos questões de povos, civilizações pré-colombianas. Duas coisas chamam a atenção nessa prova. Primeiro, 3 questões sobre África. É um precedente assim, muito interessante que a UES talvez esteja abrindo, né? Porque não era tão comum essa concentração. Nós tivemos 3 questões sobre a África, tivemos uma questão sobre o islamismo, né? Mais especificamente sobre o calendário islâmico, tivemos independência da América Espanhola, né? O processo de independência. Porém, uma ressalva, né, dessas questões que nós tivemos, uma prova preguiçosa. Por quê? A construção dos distratores extremamente simplista em grande parte das questões, a memorização, a questão de você perceber nomes, tá? Eventos, uma coisa muito baseada no acontecimento, né, naquela história que há algum tempo atrás se falava de história decoreba. Tá? Então, embora as temáticas tenham sido bem distribuídas, se colocou um número razoável de questões sobre a África, falou-se sobre civilizações pré-colombianas, as questões deixaram um pouco a desejar em relação ao desenvolvimento pedagógico, né? Muitas questões realmente voltadas para a identificação de termos, né? de locais, né? E isso realmente foi o ponto fraco, né? dessa parte das questões de história geral. Bom, essa foi a nossa análise. A gente se vê.